Capítulo 3. As condições da oração. Pedir para si mesmo. Em verdade vos digo, que se quiserdes a meu Pai alguma coisa, em meu nome ele vos dará. João, capítulo 16, versículo 23. É promessa de Jesus que quando pedirmos ao Pai em seu nome, ele então nos concederá. Todavia, deve sempre ser entendido no sentido de pedir com a condição apropriada. São Tiago diz que muitos pedidos pedem e não obtêm, porque pedem mal. Por isso, São Basílio, observando as palavras de São Paulo, diz: às vezes pedes e não obtens, porque rezaste mal, com infidelidade, ou tibias, ou perdistes coisas inconvenientes, ou desististe. Com infidelidade, ou seja, com pouca fé e pouca confiança. Com tibieza, com pouco desejo de receber a graça. Coisas inconvenientes, isto é, pedindo bens que são inúteis à salvação. Desististe sem perseverança. Por essa razão, Santo Tomás reduziu a 4 as condições que são requeridas na oração, para que obtenha efeito, que o homem peça para si mesmo as coisas necessárias à salvação, com devoção e perseverança. Deus prometeu atender a oração feita para outros? A primeira condição, pois, da oração é que seja feita para si, visto que, como julga o Dr. Angélico, o homem não pode impetrar pelos outros a vida eterna e, por conseguinte, as graças pertencentes à salvação deles, pois a promessa, como diz ele, foi feita não para os outros, mas somente para os que rezam. Ele o vos dará. João 16, 23. Apesar disso, há muitos doutores que pensam o contrário, fundamentados na autoridade de São Basílio. Este santo ensina que a oração, em virtude da promessa divina, tem como eficácia de modo infalível, mesmo aquelas que os quais se reza, desde que não coloquem um obstáculo efetivo. E esses doutores fundam-se sobretudo nas Escrituras. Orai uns pelos outros para serdes salvos, pois muito pode a assídua oração do justo. Tiago 5,16. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. A passagem de São João é ainda melhor. O que sabe que seu irmão comete um pecado que não é de morte, ore por ele, e Deus lhe dará a vida. Falo daqueles cujo pecado não conduz à morte. 1 João 5,16. Santo Agostinho, São Beda, Santo Ambrósio explicam que a expressão não pecou de morte diz respeito àquele pecador que não pretende viver obstinado até a morte, pois para esse pecador seria requerida uma graça muito extraordinária. De resto, para aqueles pecadores que não cometeram tantas maldades, o apóstolo promete-lhes a conversão se alguém reza por eles. Peça e será dada a vida àquele que peca. 1 João 5,16. Devemos orar pelos pecadores. Não há dúvida de que as orações de outrem são muito úteis aos pecadores e muito agradáveis a Deus. O Senhor lamenta-se dos servos que não lhe recomendam os pecadores. Como disso se lamentou a Santa Maria Madalena de Paz, razão porque lhe disse um dia: vê, minha filha, como são os cristãos, estão nas mãos do demônio. Se os meus diletos não os livrassem com as suas orações, seriam devorados. E o Senhor deseja especialmente isso dos sacerdotes e religiosos. A citada santa dizia às suas monjas: irmãs, Deus não nos separou do mundo para que façamos o bem só para nós, mas também para aplacar a ira de Deus em favor dos pecadores. E o Senhor um dia disse a ela: eu dei para vós, esposas eleitas, a cidade do refúgio, a paixão de Jesus Cristo, para que tenhais um abrigo ao qual recorrer, a fim de ajudar as minhas criaturas. Por isso recorrei a ela, e ali dai auxílio às minhas criaturas que perecem. Eu dedicai
e dedicai a vida por elas. Então a santa, inflamada do santo zelo, oferecia 50 vezes a Deus o sangue do Redentor pelas almas dos pecadores e consumia-se de desejo pela conversão deles e dizia: que pena, ó Senhor, ver que poderia ser útil às tuas criaturas ao me sacrificar por elas e não poder realizá-lo. Por outro lado, ela recomendava os pecadores a Deus em todos os exercícios espirituais. E se escreve sobre a sua vida que não havia uma hora do dia que a santa não rezasse por eles. Levantava-se de noite com frequência e ia ao Santíssimo Sacramento rezar pelos pecadores. Por causa disso, uma vez foi encontrada chorando copiosamente. E ao ser interrogada do porquê, respondeu: porque parece que não fiz nada pela salvação dos pecadores, pela conversão deles. Chegava a oferecer-se para sofrer as penas do inferno, desde que lá não tivesse que odiar a Deus. E muitas vezes lhe foi permitido por Deus que fosse afligida por graves dores e doenças pela salvação dos pecadores. Rezava especialmente para os sacerdotes, por ver que o bom comportamento deles era a razão de salvação de outros, e que a má vida era a razão da ruína de muitos. Por isso pedia ao Senhor que a culpa do pecado recaísse sobre ela, dizendo: Senhor, fazei-me morrer e tornar a viver muitas vezes, desde que satisfaça a vossa justiça para eles. E conta-se sobre a sua vida que a santa livrou muitas almas das mãos de Lúcifer, mediante suas orações. Quis com isso dizer algo mais particular sobre o zelo desta santa. Por fim, as almas que verdadeiramente amam a Deus não cessam de rezar pelos pobres pecadores. E como é possível que uma pessoa que ama a Deus, vendo o amor que Ele tem pelas almas, bem como o que fez e sofreu Jesus Cristo pela salvação delas, e o desejo que este Salvador tem de ver-nos orar pelos pecadores, possa, pois, ver com a indiferença tantas pobres almas que vivem sem Ele, na condição de escravas do inferno, e não se sentir movida a rezar assiduamente para que o Senhor dê luz e força àqueles infelizes, a fim de saírem do estado miserável em que se encontram e vivem. É verdade que Deus não prometeu nos atender quando aqueles para os quais rezamos resistem à conversão. Porém, muitas vezes, o Senhor, por sua infinita bondade e o respeito às orações de seus servos, designa-se, com graças extraordinárias, a trazer de volta ao estado de salvação os pecadores mais cegos e obstinados. Portanto, não deixemos de participar da missa, comungar, meditar ou visitar o Santíssimo Sacramento, sempre recomendando a Deus os pobres pecadores. Diz um escritor muito culto que quem ora pelos outros, mais rápido verá atendidas as orações feitas para si. Dito isso, de passagem, voltemos a ver as outras condições para que a oração tenha efeito conforme Santo Tomás. Pedir coisas para a salvação eterna. A outra condição que o santo estabelece é que se peçam as graças necessárias para a salvação. Coisas necessárias à salvação. Porque a promessa divina da oração não é feita para as graças temporais, que não são necessárias para a salvação da alma. Diz Santo Agostinho ao explicar as palavras referidas do Evangelho em meu nome, que não se pede em nome do Salvador aquilo que não diz respeito à questão da salvação. De quando em quando pedimos algumas graças temporais e Deus não nos atende. Contudo, não nos atende, diz o Santo Doutor, porque nos ama e quer nos servir da misericórdia. O médico que se preocupa com o doente não daria coisas que lhe fariam mal. Quantos, sendo pobres ou enfermos, não cairiam nos pecados em que caem os ricos e sadios? Por essa razão, o Senhor nega os pedidos de alguns que pedem a saúde do corpo ou os bens
da fortuna, pois os ama e sabe que isso lhe seria ocasião de perda da graça, ou pelo menos de esmorecimento da vida espiritual. Não pretendo dizer com isso que seja errado pedir a Deus coisas necessárias à vida presente, desde que convenham à salvação eterna, como fez o sábio ao dizer: dá-me, Senhor, o que for necessário para viver. Também não é errado, diz São Tomás, ter por tais bens uma atenção ordenada. O erro está em desejar e pedir esses bens temporais e ter por eles uma preocupação desordenada, como se neles consistisse todo o bem. Por essa razão, quando pedimos a Deus estas graças temporais, devemos pedi-las sempre com resignação e sob a condição de que serão úteis à alma. E quando vemos que o Senhor não as concede, estejamos certos de que Ele assim o faz por amor que tem a nós e porque vê que seriam prejudiciais para a nossa salvação. Muitas vezes pedimos a Deus que nos livre de uma tentação perigosa e nem sequer nos atende, permitindo que a tentação continue a nos importunar. Entendemos que nesse caso Deus também permite isso para o nosso bem. Não são as tentações e os maus pensamentos que nos afastam de Deus, mas sim o nosso consentimento a eles. Quando a alma tentada se recomenda a Deus e resiste com a sua ajuda, como ela avança na perfeição e torna-se mais íntima de Deus. Por essa razão, o Senhor não a atende. São Paulo pedia com insistência para que fosse livrado das tentações impuras. Foi-me dado o estímulo da minha carne, que é como um anjo de Satanás, que me esbofeteie, a fim de não me orgulhar. Por cuja causa roguei ao Deus 3 vezes que ele se apartasse de mim. Mas o Senhor respondeu: minha graça te basta. Assim mesmo, nas tentações, devemos pedir a Deus com resignação, dizendo: Senhor, livrai-me desta moléstia, se assim convier. Se não, ao menos dai-me auxílio para resistir. Lembre-se aqui o que diz São Bernardo. Quando pedimos a Deus alguma graça, o Senhor nos dá esta ou outra mais útil. Por vezes, Deus deixa-nos sofrer na tempestade, a fim de provar a nossa fé e para o nosso maior proveito. Parece então que Ele se faz surdo às nossas orações, mas não. Estejamos seguros que Deus nos ouve bem e nos ajuda ocultamente, fortificando-nos com a sua graça para resistirmos a todos os ataques dos inimigos. Eis o modo como Ele próprio nos assegura isso, pelas palavras do salmista. Na tribulação clamaste e eu te livrarei. No interior de uma nuvem trovejante te respondi, provei-te junto das águas de Meribá. Salmo 88. Enfim, as demais condições estabelecidas por Santo Tomás para a oração são: que se reze devotamente e com perseverança. Devotamente entende-se com humildade e confiança. Com perseverança, sem deixar de rezar até a morte. Ora, sobre essas condições que são mais necessárias à oração, isto é, a humildade, confiança e perseverança, é preciso falar de cada uma distintamente. Obrigado, meus amigos, por terem escutado o audiobook do Grande Meio da Oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Espero verdadeiramente que esse conhecimento tenha trazido luz à razão de todos, conscientizando-os da importância da oração para a salvação e para alcançar as graças nessa vida atual. Que Deus os abençoe e Nossa Senhora os cubra com o seu manto sagrado.